Rodrigão, Sabiá, como é que tu quer que eu te chame, Rodrigo? Eu chamo de Rodrigo, chamo de Sabiá, Rodrigo Sabiá. Eu não faço diferença, assim. Maravilha, então. Acabei adotando esse apelido aí e ficou, né? Então eu juntei os dois, Rodrigo Sabiá, porque tem uma galera que me chama por um, tem uma galera que me chama pelo outro, me chamam pelos dois. Maravilha. Boa. Então tá, talvez às vezes eu vou te chamar de Rodrigo, eu vou chamar de Rodrigão, às vezes eu vou chamar de Sabiá, e assim vamos indo, mas ainda bem que só tem tu aqui, né, cara, então é contigo que eu tô falando. Né? Conversar um pouquinho sobre paternidade, e eu acho que melhor do que eu introduzir o que é a ideia desse programa, né, eu acho que é melhor eu fazer o seguinte, ó, eu vou voltar no dia 7 de maio, foi um dia que eu mandei a mensagem pro Rodrigo a primeira vez, convidando ele para participar de um projeto comigo, né, eu vou dar o play aqui, ó, para que todo mundo que está ouvindo aí possa saber exatamente o que aconteceu. Fala, meu amigo, tudo bem? Rodrigão, então é o seguinte, né, essa ideia, né, que a gente está querendo fazer aqui, é uma ideia de contar histórias, né, de paternidades, né, a gente pensa em fazer por temporadas, assim, né, não são vídeos grandes, a princípio, né, a não sei que a gente veja que a gente vai sentindo na hora da edição, né, o quanto tem de conteúdo para usar, né, como é que fica melhor e o quanto nossos braços permitem fazer, né, a princípio tá só eu, é um projeto meu, e como eu te falei, né, para que cada vez mais a gente possa ter referências de pais na sociedade, né, porque de mãe a gente já tem muitas, né, eu não preciso revirar muito, né, para encontrar boas histórias de mães, né, e ninguém precisa se convencer de que mãe é tudo na nossa vida, né, mas pais ainda é um assunto que é muito complicado ainda, né, que infelizmente se tem muito maus exemplos, né, e a gente quer ajudar a trazer à tona, né, trazer para a luz esses exemplos bons, né, e aí assim, a ideia é isso aí, primeiro áudio que eu mandei pro Rodrigo foi esse, não sei se o Rodrigo conseguiu ouvir bem aí, mas eu botei no microfone aqui, e aqui, ó, para ser justo, na verdade, ó, dia 7 de maio não foi o áudio, dia 7 de maio eu mandei aqui uma mensagem pro Rodrigo, né, explicando um pouquinho mais do projeto, e aí no dia 13 eu mandei esse áudio, né, aqui embaixo. E aí a resposta do Rodrigo mostra bem quem é esse cara, né, que a gente tá conversando aqui, ó. Fala, Daniel, beleza, meu mano? Cara, super top, pode contar comigo aí. Me diz certinho quando é que a gente pode começar, mandar as paradas aí, que eu sou super parceiro, tá? Super curti a ideia, projeto aí, e vamos dar-lhe. Vamos dar-lhe. Então, o Rodrigo topou, super topo, né? Sou super parceiro, na hora já topou. E quando eu comecei a pensar nesse projeto, o Rodrigo foi a primeira pessoa que me veio na cabeça, né? Para convidar, né? Para estar conversando um pouquinho de paternidade, né, Rodrigo? Então, é bem isso, né? Eu sinto que a gente... existe uma verdade universal de que mãe... várias verdades universais sobre mãe, na verdade, né? Que mãe é uma só, coração de mãe sempre cabe mais um, né? Mas sobre pais, ainda não existe, eu acho que um padrão, né? A gente não existe, assim, uma figura de o que é o pai, né? Pelo menos a gente tem algumas de como deveria ser, né? Mas se a gente pegar 5 pessoas aleatórias na rua, é bem possível que talvez 3 delas não tenham, assim, um conceito como do pai delas como deveria ter, né, ou como se espera que se tivesse, né, o que é o papel de pai, né, e talvez as outras 2 tenham um conceito diferente também, tivessem pai presente, mas um pai era de um jeito, outro pai era de outro, um pai era mais intolerante, ou um pai era 100%, né, um pai era ausente, um pai era presente, então é isso, né, e aí a primeira vez que me caiu essa ficha foi quando o meu filho nasceu, né, ele chegou a fase ali da galinha pitadinha. Quantos anos tem os teus filhos, Rodrigo? Eu tenho um menino de 3 e a menina de 9 meses. Então estão na fase da galinha pitadinha também, ou isso já nem existe mais, eu não sei, né, o meu filho tem 10.
O menino de 3 anos, ele gosta daquele, agora me fugiu, Patrulha Canina, Turma da Mônica, o outro ali, o japonês ali, como é que é o nome? A Peppa. Peppa. Tem um outro desenho ali que agora me fugiu o nome, mas também é bem legal, que ele gosta também. Então, sim, foi os desenhos que ele gosta de ver. Então, A menina, a mãe dela não mostra muito TV, não gosta dela de TV, né? Então, tipo, faz outras coisas. coisa boa, coisa boa. Então, assim, ó, o Samuel, ele gostava da galinha pitadinha ali quando chegou ali, né? Eu acho que eram uns 2 anos, mais ou menos, né? Tá vendo, ó, e se perguntar pra mãe do Samuel, ela sabe bem qual era a idade, a Vanessa deve saber qual era a idade que ele assistia a galinha pitadinha. Eu, tem um monte de coisa que vocês não sabem na ponta da língua, né? Mas as mães sabem, né? Então a gente precisa melhorar, né? Mas o Samuel, ele ouvia a galinha pitadinha e daí tinha uma música que falava na mamãe, um beijo e no meu pão, um queijo. Eu falei, pô, lembrou da mãe, cadê o pai, né? Então, e é uma coisa que me move muito, né? Eu gosto muito desse assunto, né? Estou há 10 anos aí como pai já e gosto muito de registrar, né? E eu acho que não existe maior revolução hoje em dia, né? Do que a gente criar as próximas crianças que vão vir, né? Especialmente tu, né, Rodrigo? Que nós somos pais de meninos, né? E se a gente for pensar, né, eu acho que hoje em dia, por um erro, né, num recorte da nossa sociedade, a maioria das decisões que afetam a vida de todo mundo hoje são tomadas por homens, né? Se a gente for pensar aí, o nosso Congresso deve ter ali em torno de 14% de mulheres decidindo as leis, né? Se a gente for pensar, a gente teve em toda a nossa história uma presidente mulher, né? E for pensar no resto do mundo, né? As mulheres participam muito menos do que os homens nos processos de decisão, tanto nas empresas quanto na política, né? Então, quando a gente cria homens, né, para o futuro, eu acho que a gente está preparando preparando o mundo para que ele seja melhor, né, por conta dessas tomadas de decisões e que eles vão ter no futuro, né? E esperando que, na verdade, no futuro seja tudo muito mais dividido, né, com as mulheres também tomando muito mais decisões, né? Mas quanto melhor esses homens forem no futuro, melhor vai ser o nosso mundo, né, Rodrigo? Mas então, Rodrigo, eu falei bastante, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho para nós aí a respeito do Rodrigo Pai. Te apresenta para nós aí, Rodrigo. Então, eu sou o Rodrigo Sabiá, sou educador social, né? Sou pai de um casal, né? O Antônio com 3 anos e a Aurora de 9 meses. Falar como de pai, com pai, né? É um sonho, né? Ontem eu ainda estava pensando nisso, estava dando uma refletida, assim, deu muita coincidência, né? Não, eu até tinha esquecido que nós íamos conversar, que nós íamos ter essa conversa hoje de manhã. Mas eu estava pensando, assim, tipo, questões de sonho, realizações, né? E eu, desde pequeno, eu sempre quis ser pai. Muito porque eu nunca tive um pai presente, né, na minha vida, durante a minha infância, adolescência. E eu sempre sonhei com isso, né? Ser pai, e poder ensinar as coisas para o meu filho, poder estar presente na vida dele. Eu me recordo que quando eu era pequeno eu ficava olhando os meus colegas, amigos, e com o pai, eu ficava com o pai, eu queria o meu pai para jogar futebol, para quando eu tivesse com medo, para quando eu estivesse aprendendo as coisas, para quando eu tivesse errado, vinha ali me puxar a orelha. E eu ficava prestando atenção nesses pais, né? Ficava prestando atenção na vida dos meus amigos com os pais deles. E lembro muito do teu pai, né? Então, vocês 5 ali, o teu irmão, os teus 2 irmãos, e eu achava muito legal isso, assim, sabe? Tipo, de ter um pai presente, assim. Eu ficava prestando, sempre olhava os pais indo jogar futebol com os filhos, os pais indo viajar. Eu achava muito legal isso. Minha mãe sempre foi presente na minha vida e sempre eu não tenho do que reclamar de forma alguma, né? Sempre procurou estar presente na medida do possível. Eu tinha que trabalhar de manhã e eu ficava mais à mercê de tudo, né? Mas eu ficava pensando, pô, eu queria ter o meu pai, que por mais que eu tivesse minha mãe ali,
sempre foi minha referência, eu senti a falta de um pai, né? Então ontem, como eu te falei, eu estava pensando nisso, porque eu quero viver, eu gosto de viver todos esses momentos com os meus filhos, tipo, desde o momento que nasceu, tá ali presente, quando ele tá saindo de dentro da barriga da mãe dele, até ir na escolinha, né? Eu lembro que no primeiro dia de escolinha do meu filho, eu fiquei brabo com a mãe dele, porque ela levou ele na escolinha e buscou e não me avisou nada. E o meu sonho era estar presente ali no primeiro dia de escolinha dele, ver como é que era, como é que não era, sabe? Então, na escolinha dos dois, eu fui conhecer, fui saber como é que era, fui entender como é que era a dinâmica da escolinha. Eu gosto de levar e buscar, sabe? Eu gosto de estar com eles todos os dias, de estar presente, deles irem nos lugares comigo, em trabalho e tudo mais, algum evento, eu gosto que eles estejam ali comigo, né? No final de semana eu estava em um aniversário e tava o Antônio correndo lá e, tipo, e eu ficava pensando, eu era bem assim, né? Eu chegava quietinho, daqui a pouco eu já tava fazendo uma bagunça. E ele é exatamente isso. E eu ontem tava com os dois, né? Daí, tipo, a, as pessoas falam, o Antônio é muito parecido contigo, a Aurora é muito parecida contigo. Daí minha mãe, não, o Antônio é bem parecido com o Rodrigo era exatamente assim quando era pequeno. E a Aurora é mais espoleta, mas tem algumas coisas, tem algumas peculiaridades minhas também, né? Então eu fico muito feliz quando as pessoas falam que eles são parecidos comigo. E quando as pessoas me perguntam de um sonho, tipo, eu estou realizando esse sonho, né? E realizar esse sonho é viver tudo isso com meus filhos, todas essas etapas de pai, né? Então, daqui a pouco crescer, tá vendo eles se arrumar para ir numa festa, se arrumar para ir para a escola, chegar do trabalho, e esse é meu sonho de vida, né? Poder ter saúde para acompanhar esse crescimento dos meus filhos, porque eu senti muita falta disso, né? A minha vida inteira eu senti muita falta disso, da presença do pai. E é como tu falou ali, como tu havia dito no início, a gente tem hoje muitas referências como mulher, como mãe, de mães, né? Mas dificilmente a gente tem referências de pai, né? E, e eu quero ser essa referência para os meus filhos, eu pensei, quero ser. E às vezes eu tenho muitas correrias na minha vida, né? Eu tenho que conciliar com ser pai, né? Com estar presente e tudo mais. E são coisas que a gente vai aprendendo todos os dias, né? Claro que não é nada comparado a ser mãe. Eu sempre, não adianta a gente querer, não tem comparação, né? Acho que a mãe é uma presença que o filho leva para a vida inteira, mas nós, como pais, a gente pode estar ali presente, fazendo a nossa parte. E às vezes a gente acha que faz muito, né? A gente acha que ele faz muito, mas não, a gente está fazendo o mínimo. Às vezes as pessoas falam, tu é um baita de um pai. Tipo, eu detesto esse rótulo, né? De super pai, eu não gosto desse rótulo, mas acho que a gente tem que procurar fazer o mínimo para que a gente possa, de repente, chegar ali perto de um pouco do que a mãe faz, do que é uma mãe, né? Então eu gosto de registrar as presenças, os momentos com os meus filhos, gosto de tirar foto, às vezes eu estou olhando assim, vou tirar uma foto, gosto de postar a foto deles, chego a ser chato com isso, né? As pessoas falam, é pai de internet, já me chamaram pai de internet, as pessoas que não me conhecem, não sabem da minha vida, nem falar, mas eu adoro, eu amo registrar fotos dos meus filhos e com os meus filhos, eu acho muito legal isso. Eu gosto de ficar olhando depois, sabe? Então, fazendo, às vezes aparece ali no Google Fotos ali que tem guardado ali as coisas. Aparece fotos antigas deles, assim, do Antônio pequenininho, sabe? Deles com meus irmãos, eu tenho 2 irmãos adotivos, e eles acabam sendo também referência pro meu filho, pro Antônio principalmente, né? Eu gosto de sair com eles, com o Antônio e com eles, porque eles ajudam a, não digo cuidar, mas eles brincam com o Antônio, cuidam do Antônio, sabe? Quando eles estão juntos, eu fico mais tranquilo, porque eles são uma referência para o meu filho também. Então, eu acho muito legal isso, sabe? Então, ser pai é uma realização de um sonho que eu estou vivendo todos os dias com os meus, né? Tanto com o Antônio quanto com a Aurora. E ser pai de menina, assim, está sendo fantástico para mim. Fico olhando ela, assim, eu sei que ela fica olhando os guris brincar e eu fico admirando isso, o carinho que ela tem por ele. Eu
carinho que ela tem por mim também. Então, cada vez que eu chego para pegar tanto um quanto o outro, eles fazem uma festa para mim, sabe? Ficam tentando ficar na janela, papai, papai, papai. E é muito legal isso, assim, tipo, essa convivência, assim, esse carinho paterno que eu sinto por ele, e que ele acaba tendo referência para mim, né? E às vezes eu fico tão feliz quando, tipo, a mãe deles manda agora no Dia dos Pais, uma mensagem, parabéns por ser o pai, pro pai que tu é pro nosso filho e tal. Eu fiquei muito feliz, assim, emocionado pelo carinho delas, assim, sabe? Com relação e o reconhecimento com relação a isso. Acho que é uma parceria, assim, muito boa, a gente poder também, a gente poder cuidar dos nossos filhos, a gente poder conversar e alinhar muitas coisas que a gente quer em prol deles, assim, sabe? Então é muito legal isso, cara. Tá sendo muito show de bola. Eu tô curtindo essa fase, assim, deles pequenininhos, assim, sabe? Eu lembro que quando eu gostava, tipo, quando eles estavam gatinhando, daqui a pouco eu ficava pensando, não vejo a hora de crescer mais um pouco pra gente poder correr, fazer as coisas, andar comigo dia a dia. E agora já tô pensando mais na frente, vai que eles cresçam mais um pouco, daqui a pouco eu quero estar trocando uma ideia, conversando com eles, assim, dialogando, que era coisa que eu não tinha. Às vezes eu queria falar com alguém, assim, tipo, eu tinha minha mãe ali, mas eu não travava muitas coisas para conversar com ela. E eu senti que a presença de um pai ali era me fazer uma falta, assim, sabe? Me fez falta na vida. E não que a minha mãe não esteja presente, não estivesse presente, não tivesse conversado comigo e tudo mais, mas eu senti a falta de um pai, de uma conversa, de um diálogo, de trazer as minhas situações, as coisas do dia a dia. Legal. Tu falou aí do Google Fotos, isso aí é uma desgraça, cara. Google Fotos, Facebook, lembrança do Facebook, isso é uma desgraça, porque todo dia vem alguma coisa, né, cara? Eu acho que tu já deve, o Antônio já tem 3 anos, né? E então tu já deve passar por isso, né? Vira e mexe, o cara abre ali as lembranças e aí vem aqueles vídeos antigos e a gente fica indignado, né, cara? Porque o tempo vai passando, né? E dá uma dor, assim, né? E isso aí que tu falou é interessante, né? Da gente curtir cada fase, né? E é uma coisa que a gente pensa muito aqui em casa, né? Eu lembro que desde que o Samuel era pequeno, a primeira fase ali, quando eles são recém-nascidos, ela é uma fase de adaptação, né? E o início foi difícil. Para nós, né? Exatamente, a adaptação para nós, né? E principalmente para nós, né? E coitados, eles estão ali, nem sabem o que estão fazendo ali, né? Ninguém pediu para nascer, né, cara? Mas, né? E aí eu lembro até hoje, cara, uma das primeiras noites quando o Samuel veio para casa, né? A Vanessa e o Samuel vieram para casa, e aí e aquela correria, né? Trabalhar de manhã, ter que sair para trabalhar, estudar e tal. E o Samuel tava chorando muito durante a noite, né? E aí eu lembro que teve uma vez que eu peguei assim e me sentei na cama, cara, eu pensei, cara, isso não vai dar certo, não vai funcionar. Eu comecei a ficar nervoso, assim, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa acordar cedo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer outras coisas durante o dia e eu não consigo dormir. E para mim é uma coisa muito desgraçada, cara, sono, assim, né? E eu não consigo, eu geralmente não deixava a Vanessa fazendo sozinha, né? Eu sempre participei bastante ali, né? Desde que ele nasceu, porque eu também sempre quis ser pai, né? Eu sempre gostei de criança e tal. Mas ali começou a apertar o sapato, né? Mas assim, cara, o que eu me lembro é que um dia depois eu acho que eu já me acostumei, né? Foi uma vez só que eu lembro que eu pensei isso. No outro dia, acostumei, já a gente adapta o sono, né? E as coisas vão assim. E eu lembro que eu sempre pensava, né? A respeito de curtir cada fase, né? Que eu pensava, daqui a pouco essa fase vai passar, né, e eu vou sentir falta dessa fase, e aí passava aquela fase e vinha uma próxima fase, e aí eu ficava com saudade da outra, mas eu também ficava pensando, cara, não posso ficar morrendo de saudade da outra, passou a outra já, tem as fotos, tem os vídeos, preciso curtir essa fase de agora, né, e assim eu ia indo, e até hoje é assim, né, cara, e cada vez mais se comprova quando eu vejo as fotos do Google Fotos, né, quando eu vejo as lembranças do Facebook, né, eu penso assim, cara, eu achava que ele estava grande há 5 anos atrás, quando eu tirei essa foto, eu sentia falta de quando ele tinha 3, 2, e eu achava que ele estava grande com 5, hoje eu vejo ele com 5, ele parecia um bebê, né, cara, e me dá saudade desses 5 anos atrás também, e daí, eu penso assim, cara, daqui a 5 anos, eu vou estar louco de saudade de hoje,
né? Então eu preciso viver cada fase, né, como se fosse, cara, daqui a pouco passa, né? E daqui a pouco eles se vão e a gente não tem mais eles conosco aqui, né? Né? Mas é exatamente isso, né? Tipo, a gente vai curtindo, tipo, eu tava olhando ontem, vi umas lembranças do Antônio, ele com o cabelinho curtinho, assim, e eu assim, eu achava que ele tava grande, exatamente isso. E hoje eu vejo ele, assim, como tá pegando forma, tá pegando corpo, o cabelo tá mais comprido, sabe? Eu curto muito os dois juntos. Eu acho muito legal isso, assim, sabe? Tipo, ontem eu botei os dois no tapete, ele é muito cuidadoso com ela, carinhoso com ela, assim, sabe? Acho muito legal isso, essa questão de irmão, porque eu sempre tive muito cuidado com os meus irmãos, né? E quando eu vejo os dois juntos, assim, tipo, brincando, aquela brincando com o carrinho dele e tudo mais, eu acho muito legal isso, o cuidado que ele tem com ela e o carinho dela com ele, assim, tipo, de prestar muita atenção nele, assim, sabe? Eu, por diversas vezes vendo os dois juntos, eu lembro muito eu e meu irmão, sabe? Eu e minha irmã. E é muito emocionante, assim, acho muito legal, assim, eu curto muito esse momento. E daí ontem eu já tava pensando, imagina os dois juntos, grandes, sabe? Ele mais tranquilo com ela mais impulsiva, ele mais cuidadoso, querendo, sabe, ela mais espoleta, sabe? Então, tipo, tu já vai vendo e analisando as características deles, né? E também curtindo esses momentos, assim, essas fases, assim, que vão passando e é aquilo, como dizem, como passa rápido quando tu vê, já foi, tipo, vira as fotos ontem e depois, como passou rápido isso, né? Muito bom. E, Rodrigo, tu estava falando agora aí sobre o relacionamento dele com a irmã dele, né? Dos teus dois filhos, né? Do Antônio com como é que é o nome dela mesmo? Aurora. O Antônio com a Aurora, né? E eu tenho, como tu falou, né? Lembrou no início ali, eu tenho dois irmãos, né? Um mais novo, que é o Henrique, e a Débora, que é a mais velha, né? E eu e a Débora, a gente tem mais ou menos a mesma diferença de idade que o Antônio e a Aurora, né? Só que ao contrário, a Débora é mais velha que eu e eu mais novo que ela, né? Então, e o Henrique tem a mesma diferença minha para ele, é a mesma diferença minha para a Débora, né? Então, a gente sempre foi muito próximos um do outro ali, né? E eu lembro que a minha mãe, ela sempre falava que queria ter dois filhos, um filho mais velho para poder levar a Débora para os bailes, né, da igreja na época, né? E aconteceu foi que ela teve a Débora primeiro e eu por segundo, né? Mas eu lembro que foi muito bom a gente ter estado junto, né? Meio que crescido junto, né? Eu e a Débora, a gente tinha alguns gostos em comum. A gente sempre gostou de skate, né? Grafite durante a nossa juventude ali e música, né? Rap, rock, punk rock, né? Eu lembro que a gente estava num show uma vez, né? Enfim, show de punk rock, né? Sempre tem um agito ali, né? Na plateia, o pessoal tá se batendo, né? Ombro tal, né? E teve um dia, cara, que no meio de um show de uma banda que a gente gosta lá, teve um cara que ficou brabo com a Débora. Um cara, sei lá, da minha altura, mais ou menos, um cara grande, né? O cara ficou brabo com a Débora e deu um soco aqui, assim, deu um empurrão, assim, quase que um soco nos peitos dela, que assim, na parte de cima, né? E na hora que aconteceu aquilo, juntou um bolor de gente, né, cara? Um monte de amigo da Débora pra descobrir quem era o cara pegou e foi embora, né? Mas por que eu tô contando essa história? Como é que a gente pode, cara, criar os nossos filhos para primeiro lugar, como é que a gente pode criar, né, uma filha, que tu tem filha menina, né, para que ela não se cale diante de coisas como essa que aconteceram, né, com a Débora, né, como é que a gente pode criar nossas filhas para que elas se sintam confiantes, né, para irem num show de rock onde o público é predominantemente masculino, fazer grafite, onde é um mundo também muito masculino, andar de skate no mundo masculino e, em primeiro lugar, isso, né? Como é que a gente educa a nossa filha para ser assim, né? Para fazer as vontades que ela quer, né? Em segundo lugar, como é que a gente educa os nossos filhos, Rodrigo, para entender o lugar delas ali dentro e tratar elas da maneira como devem ser tratadas, né? E
sem que nosso filho seja um cara desses, né, que tratou a Débora dessa maneira aí. Pois é, tu tava fazendo a pergunta, formulando a pergunta com relação às meninas, e eu tava pensando na pergunta com relação aos meninos. E hoje a gente vive um mundo onde as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço, né? Estão vencendo cada vez mais esse preconceito, né? E ocupando lugares que antigamente que eram dos meninos, dos homens, né? Isso tem sido, para mim, tem sido muito legal. A gente vem rompendo muitas barreiras e eu acho muito bom isso, porque tipo eu tenho uma mãe que que acredita e luta muito por isso. Eu tenho uma irmã também. As mães dos meus filhos também, elas pregam muito isso. E eu procuro sempre conversar. A gente vive aprendendo, né? Se desconstruindo, né? Desconstruindo muitas coisas que vem lá da nossa infância, né? E todos os dias a gente tem aprendido coisas novas, questões novas, rompendo muitas barreiras como homem, né? E eu procuro sempre falar pro Antônio, principalmente, né? Para que ele possa ter cuidados, não só com a irmã dele, mas com os coleguinhas, com as coleguinhas, os coleguinhas, sabe? Tento sempre conversar com ele, venho conversando com ele durante o caminho da escolinha, meio-dia, assim, por mais que às vezes eu acho que ele não entenda, sabe? A gente pensa que ele não entende, mas alguma coisa entra no ouvidinho dele, né? Eu tenho que, durante essa vida inteira, agora depois que a gente vai tomando uma consciência com relação a isso, a gente vai se desconstruindo, né? E tenho irmã, tenho mãe, as minhas chefes são mulheres, desde os meus antigos trabalhos, meus antigos serviços, e muita coisa tem que mudar, e tenho procurado mudar, até mais agora que eu tenho uma filha, né? E eu me preocupo muito com isso, sabe? Me preocupo muito com esses cuidados, e e já cometi muitos erros com relação a comportamento com mulheres, né? E às vezes, a minha mãe sempre toca nessa tecla, né? Tipo, ela falava antes que, tipo, eu tenho uma mãe, tu tem uma irmã, e esses dias ela tava falando que eu tenho uma filha. Então a gente já toca aquele alerta, né? E a gente já começa a pensar diferente, né? Pô, eu tenho uma filha que eu não quero que as pessoas façam isso pra minha filha. Eu não quero que daqui a pouco lá na frente alguém tome uma atitude desse tipo, desse porte com a minha filha, né? Então eu já fico preocupado com essa questão, né? De machismo, questão de comportamental, de poder entender e ter atitudes que não sejam machistas, não sejam até mesmo homofóbicas, né? Porque a gente tem que pensar nisso, a gente tem que tratar disso e discutir isso com os nossos filhos, né? Esses dias tem um grupo da rapaziada lá do futebol, do Inter lá, e eles são extremamente machistas, homofóbicos e tal. E daí teve um dia que alguém tocou um assunto ali e falou questões que eu falei para ele assim, amigo meu de infância, né? Eu falei, cara, tu tem duas filhas. Se amanhã ou depois a tua filha chega para ti e fala que qual é agora não fugiu a palavra, qual é poxa, não fugiu a palavra correta para se usar, mas que ela tem preferência por mulheres. O que tu vai fazer? Qual vai ser a tua atitude? Tu vai preferir, vai correr tua filha de casa e deixar que o mundo aí a maltrate e seja abusivo, sei lá, violento com ela, ou tu vai abraçar tua filha e vai estar com ela, apoiando ela, sabe? E ali já gerou uma discussão, né? E eu penso muito nisso, eu não sei qual vai ser a opção dos meus filhos amanhã, e indiferente disso, eu quero estar do lado deles, sabe? Quero estar do lado deles.
E a gente tem que ensinar os nossos filhos a respeitarem, independente de ser homem, mulher, homossexual, o ser humano, né? E diante disso a gente tem que dar exemplos de atitude para eles, né? Em todo momento, né? Então eu tenho essa preocupação com os meus filhos, tanto com o Antônio quanto com a Aurora, com relação ao meu comportamento, com relação a atitudes, a conversa, por mais que o Antônio não entenda, eu tento conversar com ele, da importância de nós respeitarmos as mulheres, né, nesse sentido, e eu tento todos os dias me policiar com relação a isso e aprender coisas novas, né, não é fácil, mas também a gente tem que saber, a gente tem que ser flexível e tentar entender e colocar isso nas nossas vidas, porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, não, como a gente não sabe como é que o mundo vai agir com os nossos filhos, com atitudes deles, e a gente não quer que amanhã ou depois eles sejam pessoas que sofram isso, ou pessoas que têm atitudes machistas, homofóbicas, que não entendam e não se deixam entender o quanto isso é importante, né? Isso tudo depende de nós, pais, passar isso para eles, ensinar isso para eles, né? Eu tenho aprendido muito isso dentro dos meus trabalhos, quanto em casa, com a minha namorada, com as minhas colegas de trabalho, que estão sempre me puxando a orelha para atitudes e situações, e a gente tem que estar aberto para isso, para que a gente também possa passar para os nossos filhos, para essa nova geração, toda essa situação que vem vindo, né, que tem crescendo cada vez mais, que é o empoderamento da mulher, e também o reconhecimento e o respeito em todas as classes, tanto de homens quanto de homossexuais, sabe? E acho que o respeito é muito importante, né? Isso que tu tava falando, cara, é muito engraçado, assim, né? Engraçado mais ou menos, né? Porque tem situações, às vezes, que não tem graça, né? Mas esses dias eu tava com o Samuel, né? O Samuel, ele é muito... Eu trabalho, né? Há muitos anos. Eu acho que desde que o Samuel tem deixa eu pensar aqui, fazem uns 7 anos, mais ou menos, desde uns 3 anos de idade dele eu trabalho em casa, né? Então eu tô sempre presente aqui, e a minha esposa também, obviamente, né? Então, nós dois dividimos bastante, assim, na amizade, na parceria com ele, né? E a minha esposa, por conta de alguns desafios de saúde, né, que ela tem, uma das coisas que mais gostam de fazer é ver filme, né? E porque a minha esposa, ela tem artrite reumatoide, né? E num nível bem alto, assim, bem, né? Que impede ela de fazer muita coisa, né? Então ela acaba fazendo bastante isso com ele, né? E esses tempos eles estavam assistindo aquela saga Crepúsculo, né? Sabe, do Vampiros lá, né? Que esses tempos saiu, né? Esses tempos não, já uns 10 anos atrás já. E aí aconteceu foi o seguinte, né, cara? Eu tava no carro, né? Daí eu liguei o rádio, tava eu e o Samuel, né? Liguei o rádio e aí, daí ele tem uma playlist lá que a gente joga todas as músicas dele pra aquela playlist, né? Daí ele bota pra tocar. E eu tava lá, botei a playlist dele pra rodar, e aí de repente começou a tocar a música do Crepúsculo, que era uma música que há uns anos atrás todas as mulheres usavam no casamento delas. Que é aquela... For 1,000 years, né? Que falava... E aí, quando ele começou a tocar essa música, eu pensei assim, dele falou, deixa aí. Eu olhei pra ele assim, como assim? Deixa aí, né? Gosta dessa música? Eu pensei assim, né? Na minha cabeça veio assim, tu gosta dessa música, né? E aí, na hora eu pensei assim, cara, o que eu tô fazendo, né? Ele falou, deixa aí. Deu, dele, não, deixa aí nessa música e tal. E aí, na hora, assim, eu pensei, tá. Na hora eu falei assim, é que eu não tinha te ouvido, né? Não tinha entendido, deixei a música, né? E eu comecei a pensar, né, cara, olha só, a gente às vezes dá uma tolhida, né, em algumas coisas, né, por alguns preconceitos nossos, né? E que a gente, por alguns, não sei, às vezes é medo, às vezes é receio, e é preconceito, às vezes também, né, de achar que o Samuel não tá gostando de uma música que não é de menino, né, uma música que é uma música de menina, né,
E aí na hora, cara, assim, foram segundos, assim, mas a reflexão passou toda na minha cabeça, assim, eu pensei, cara, deixa ele ouvir a música, né? Deixa ele ouvir o que ele quer ouvir, né? Deixa ele assistir o que ele quer assistir, desde que não seja nada, que não seja saudável para a mente dele, né? Para a cabeça dele, né? Dentro da idade que ele tá, né? E aí, na hora, eu me corrigi assim, né? Mas eu penso, né, que devem ter tido algumas outras vezes que eu não atinei e nem tive tempo, talvez, de me corrigir, né? E é um exercício constante, né? A gente tem que estar sempre cuidando, né? Se policiando para não acabar estragando essas crianças aí, né? Com os nossos vícios, né? Exatamente, né? Acho que a gente tem que se atualizar com relação aos nossos comportamentos, com relação a tudo que a gente tirar aquelas traumas de infância, né? Coisas que a gente vivia na nossa época, que na nossa época era muito mais firme, mais machista, e é difícil, assim como é difícil para os nossos pais, acaba sendo difícil para nós também, né? Poder enxergar e ver isso, e poder se atualizar com relação a esses comportamentos, né? Como tu mesmo disse, esses vícios, né? Vícios que a gente carrega desde a infância, desde que a gente cresce lá e vai andando e crescendo com isso, dentro de casa, na escola, no trabalho, no dia a dia, na rua. Então a gente tem que ir mudando isso, né? E acho que é importante que a gente possa mudar isso a favor dos nossos filhos, porque a gente quer que amanhã ou depois eles não caiam nas mesmas armadilhas que nós caímos, não cometam os mesmos erros que nós cometemos, e para que isso aconteça depende muito, muito, muito da gente. Depende muito, muito das nossas atitudes, muito do nosso comportamento, do nosso dia a dia, a forma da gente conversar e falar com eles, né? Coisas que a gente fazia antigamente era visto com maus olhos, e a gente acabava digamos, se podando com relação a isso, e hoje não, acho que hoje tem coisas que a gente tem que rever, tipo, né, essas questões de divisão de gênero, né, ser para menina, ser para menina, menino usa azul e menina usa rosa, atitudes machistas, né, e as meninas ficam lá, as meninas ficam aqui, até mesmo nós, como pais, como homens, né, às vezes, tipo, chega nos encontros com os amigos, né, onde estão todos os casais, estão todos os filhos ali, daí, tipo, os homens ficam de um lado, as mulheres do outro, as crianças do outro, e na hora de servir são as mulheres que servem, e na hora que acontece alguma coisa são as mulheres. Então, tipo, isso eu ficava prestando muita atenção, né. Eu vejo, às vezes eu fico pensando, né, no que não deu certo na minha vida, para que não possa dar certo na vida dele, sabe? Então, tipo, o amor ontem mesmo eu estava falando, o amor da mãe, às vezes parece que é bem maior, a mãe é bem mais zelosa, o pai demora um pouco para entender isso, né? Eu lembro que quando eu falava com os meus amigos, eu tinha que ser pai, eu falo quando o Antônio estava para nascer, meus amigos falavam, ser pai, tu vai, se um dia não tem amor igual, tu te preocupa muito com isso, tu quer se preocupar com teu filho, tu quer dar isso, quer outra, sabe? Começa a falar, e nem pelos irmãos, nem pela mãe, tu sente um amor tão parecido, a preocupação tão grande. Eu ficava pensando, pô, eu amo muito minha mãe, né? Meus irmãos, meu irmão, então, tipo, agora minha mãe tem 2 filhos adotivos, né? E, tipo, eu tenho um carinho, um amor muito grande por eles, então, tipo, eu vou amar o meu filho igual eu amo a minha família. Mas não é um outro amor, é uma outra preocupação, sabe? É alguém que depende muito de ti, sabe? É um cuidado maior, sabe? Não deixei de amar meus irmãos, não deixei de amar minha mãe, mas o amor de pai para filho não tem comparação. E eu lembro que eu ficava pensando, pô, meu filho tá para nascer, tava dentro da barriga, e eu não sinto ainda esse amor, aconteceu tanto com um quanto com o outro, né? Eu ainda não senti aquele amor batendo, eu ficava preocupado, mas o que acontece comigo que eu não consigo entender, não consigo sentir esse carinho, esse amor que as pessoas tanto falam. E daqui a pouco eu cheguei e questionei um amigo meu, meu,
eu ainda não sinto esse amor do tipo, meu filho. Eu vou preocupado, será que ele é comigo? Ele disse, não, comigo foi a mesma coisa. Mas depois que nasce, tu vê aquela criança, ele nasce, que, tipo, aquele amor já nasce dentro de ti, né? E é bem assim, né? Eu tenho um amigo meu que vai ser pai agora, assim, tipo, os meus amigos mais próximos, assim, ele vai estar sendo o último a ser pai da galera ali que andava junto. E esse dia a gente tá conversando com ele, cara, é uma coisa muito engraçada, porque depois que nasce, tipo, a preocupação, vai lá comprar, tu pensa duas vezes aquela roupa que tu, ligado, te preocupava em gastar, tu fica pensando, mas se eu gastar com o dinheiro aqui, eu posso comprar um tênis pro meu filho também, eu posso comprar uma camisa para ele também, ou posso gastar com ele mais adiante, ou ele pode precisar mais adiante, sabe? Tu começa a pensar não só em ti, mas tu pensa naquele serzinho ali, que daqui a pouco ali vai precisar de ti, que depende de ti, sabe? Aquela frágil para que durante a vida inteira tu é aquela criança frágil, né? Vai crescendo, mas depois é aquele serzinho frágil que depende de ti. E é muito engraçado isso, é muito gostoso tu viver isso com o filho. Meu filho vivo beijando ele toda hora, minha filha eu vivo beijando ela toda hora. Não sei se ele gosta, meu filho tá assim, ó, mas quando assim. Deu lá e beijo mais ele ainda, e ela também adora ficar apertando ele, assim, é gostoso isso, cara. É um sentimento muito bom, assim, tá? Esse dia eu tava conversando com um amigo meu, a gente, daqui uns anos atrás, a gente tava falando de festas, de roupa, futebol que a gente estava falando, mas de outras coisas, e é muito engraçado, ele tem um filho de 14, 15 anos, acho que é, e a gente tava falando sobre os nossos filhos, sabe, o assunto mudou, a gente tava falando sobre os nossos filhos, ele, porque o Guilherme não sei o que, sabe, e não, porque já tá usando até minhas roupas, e que esses dias ele já respondeu pra mãe dele, eu já olhei sério pra ele e tal, e, tipo, a gente é amigo de infância desde os 8 anos, assim. A gente mudou todo o assunto, né? Mudou toda a preocupação, mudou toda a cabeça, assim, sabe? É assim que nós dois aqui estamos conversando hoje nesse bate-papo, a gente está falando sobre nossos filhos. Eu lembro de ti pequeno, como tu falou, tu era mais jovem, mais novo, mas tipo, a gente praticamente cresceu junto, né? Eu lembro que eu era pequeno, eu ia lá na tua casa ali, na casa dos teus pais, né? Que moravam nos fundos ali, ainda, não sei se vocês ainda têm casa lá. Sim. Eu lembro que por diversas vezes a mãe ia lá na casa da tua mãe, da Marisa, né? E eu era pequeno, não, a gente ia junto, vocês eram pequenos, né? Também, eu até a Bruno Henrique. E a gente está aqui conversando sobre os nossos filhos, sobre as nossas atitudes como pais e como a gente pode mudar isso, né? Como é que é a tua rotina, Rodrigo? Tu não é mais casado, né? Nem mora mais com a mãe do Antônio e da Aurora, né? Como é que é a rotina, o quanto tu consegue estar com eles durante a semana? Então, o Antônio e a Aurora eu vejo os dois todos os dias, né? A Aurora eu levo ela de manhã na escolinha e às vezes eu busco, né? Sempre, né? A mãe dela precisa, eu busco. O Antônio eu procuro levar ele praticamente todos os dias na escolinha também. E eu praticamente vejo os dois todos os dias. E quando eu não vejo, assim, eu fico tipo, não vi meu filho hoje, pensando, né? E isso não é um sentimento que eu tenho assim, muito forte, assim, sabe? Mas eu procuro estar sempre presente em tudo que eles fazem, tudo que diz respeito a ser pai, né? É bem, minha vida é muito corrida, eu tento sempre me organizar para que eu esteja pelo menos uma hora com eles, um momento com eles. Quando eu vou viajar, eu já começo a ficar muito tempo fora, eu já começo a sentir muita falta de estar com eles, né? E às vezes eu viajo, faço uma semana fora, mas todos os dias eu dou uma ligada, faço uma chamada de vídeo. Fico muito triste porque da chamada de vídeo eles não têm a mesma reação que eles têm quando eles estão comigo. Tipo, a chamada de vídeo eles olha ali, falam um pouquinho, daqui a pouco eles já cansam, já não querem mais falar, já tem outras coisas para fazer. Então é bem complicado, sabe? Eles não aguentam muito tempo, né? Chamada de vídeo. Eles não aguentam muito tempo, exatamente.
E às vezes a impressão é que dá, eles nem estão com saudade. Nem estão com saudade do pai, pensando. Mas eu sempre procuro estar com eles, assim, sabe? Eles gostam de estar comigo, eu sinto isso, né? Eles fazem uma festa quando eles dizem que eu falei ali no início. E eu levo eles pra sair, eu gosto de ir nos lugares, assim, tipo, vou ali na casa do amigo, gosto de levar eles juntos, vou no churrasco com os amigos, eu gosto de levar eles juntos, sabe? Gosto que eles estejam presentes sempre na minha vida, nos meus momentos. Eu lembro que ontem, muito engraçado, o Antônio ele já é muito esperto, né? Tem 3 anos, mas eles já vão formando a, o jeito, as características, assim, o caráter e tudo mais. E eu lembro que eu ficava muito triste, né? Uns meses atrás, acho que eu falava, um ano atrás, assim, eu falava, vamos dormir com o papai hoje, filho? Dele, não, mamãe. E aquilo ali me dava uma vontade de chorar, cara. Eu não tenho noção como me doía aquilo ali, né? Vamos dormir com o papai hoje, filho? Não, mamãe. Não quer dormir com o papai, não. Mamãe. Tá. Daí, só que tipo, de um tempo pra cá, mudou assim. Vamos dormir com o papai hoje? Papai. Quer dormir com ele? Papai. E ontem eles passaram o dia comigo, né? Daí eu fui levar o Antônio. Daí tô indo no caminho levar o Antônio, assim. Tem que até lá levar ele, depois ir pra casa. Daí já peguei. Quer dormir com o papai hoje? Quero dormir com o papai. Daí peguei e liguei pra mãe dele. O Antônio, eu tava indo levar o Antônio. E ele disse que quer dormir comigo hoje. Quer dormir com o papai. Dela, sério? Eu disse, sério? Quer dormir comigo e tal. Dela, tá, deixa eu falar com ele aí. Ele tava no viva voz do carro, né? Eu falei, não, fala com ele. Dela, oi filho, não sei o quê. Vai dormir com o papai hoje dele. Vou dormir com o papai. E ela quer dormir com o papai, filho. Ai, filho, deu vontade de chorar agora, não sei o quê. Tipo, o meu sentimento que eu tava tendo há algum tempo atrás, né? Por um lado é triste, por um lado sabe, e é legal isso, sabe? É legal tanto pro pai quanto pra mãe, né? Por poder sentir que o filho gosta de estar contigo, de estar presente contigo, sabe? Sempre gosto de levar o Antônio nos lugares comigo, tipo, tudo quanto é lugar, eu gosto de carregar ele comigo, que ele esteja comigo. Procuro falar, pô, filho, cheguei, cumprimento as pessoas, dá oi, obrigado, bom dia, boa tarde. Eu procuro estar sempre presente. A Aurora ainda é pequenininha, mas ela é um amor, né? Lá da escolinha chamam ela de Miss, porque ela vive com a mãozinha assim, rindo e abanando para todo mundo, né? Esses dias nós fomos num restaurante e a vidraça, e tinha a entrada do restaurante que tinha a vidraça do lado, que dava para ver as pessoas almoçando já, tudo ali, e eu vindo com ela no colo, e daqui a pouco eu vi que as pessoas estavam rindo assim, mano. Tipo, ela passando todas as mesas que ela passava, ela abanando e sorrindo. Eu acho muito engraçado, ela é muito, muito simpática, assim, sabe, nesse sentido. Assim. Sim. E eles têm uma características, assim, parecidas, né? E apesar da diferença, assim, eles têm muitas características parecidas e muitas coisas parecidas comigo, tanto comigo quanto com as mães, né? Mas eu consigo perceber as que são parecidas comigo e acho muito legal quando as pessoas falam, principalmente minha mãe fala, né, que conhece desde pequenininho e ela fala, o Rodrigo era bem assim, o Rodrigo era assim, o Rodrigo era fazer isso também. E eu acho muito legal, muito engraçado. E quando eu chego nos lugares, ela é tua cara, ele é muito parecido contigo. Eu acho, tá querendo me agradar, né? Mas eu acho muito legal isso, sabe? É muito gostoso isso, tipo, as comparações que são feitas e eu também perceber essas comparações e ver as características que são parecidas tanto de um quanto do outro, as peculiaridades, assim, que eles acabam absorvendo minha como pai, assim, acho que é legal. E eu me convenço cada vez mais que eu tenho que ser um bom exemplo para eles, né? E estar presente na vida deles, para que eles possam ser um bom homem, uma boa mulher, para a vida inteira, né? Então, meu contato, meu convívio com eles, assim, é muito forte. Eu procuro estar muito presente na vida deles, tanto no dia a dia
dia como pai, como amigo também, né? Eu quero que eles me vejam como um amigo, uma pessoa próxima deles, que eles possam confiar, que eles possam chegar e conversar, trocar uma ideia, porque acho que isso é muito importante, essa confiança, essa troca entre pai e filhos, né? E eu vejo isso por experiência própria, né? Eu curto isso e tento aproveitar e desfrutar disso o máximo que eu posso. Rodrigo, uma pergunta agora. Como é que foi o nascimento, né, do Rodrigo pai ali, quando o Antônio foi esperado, foi planejado? Como é que o Rodrigo recebeu a notícia? Como é que o Rodrigo se sentiu depois que recebeu a notícia? Bom, o Antônio, como eu falei, como eu tinha dito, eu sempre sonhei em ser pai, né? E, então, acho que o Antônio, eu venho planejando ele sonhando com ele, desde quando eu me tive essa consciência, né, de esse sonho de ser pai, né? Então, tipo, a gente tentou por diversas vezes. Eu lembro que a primeira vez que a mãe dele ficou grávida, ela acabou perdendo o filho, né? Teve problemas ali com uma das trompas, e eu lembro que a gente foi pro hospital na época, ela estava com 3, 4 meses. A gente foi pro hospital, passamos um Natal praticamente no hospital, quando ela perdeu esse filho. E eu lembro que eu ficava olhando lá, tipo, um momento eu tava olhando ela no quarto, e eu saí na janela do quarto, e era ali naquele hospital ali o Fêmea. E eu lembro que tinha um janelão e eu ficava olhando as famílias comemorando o Natal, tudo sentado em volta da mesa, assim. E eu dei uma chorada ali, pensando, que merda, né? Eu podia estar comemorando esse Natal com, digamos, praticamente com meu filho, né? E acabou não rolando. E daí depois, tipo, eu sempre falo, a gente achou que ia ser difícil, que ela não ia conseguir mais engravidar. A gente pegou, vamos começar a planejar em morar fora do país. E aí começamos a nos organizar, a gente primeiro tentou a Austrália, daí acabou não rolando, e daí surgiu uma oportunidade para Portugal, e a gente começou a se organizar para ir para Portugal, tudo certo, ia vender carro, já tinha vendido carro, já estava tudo ok, vendo local e trabalho lá. Quando veio, descobrimos que ela estava grávida. E eu fiquei, agora vou ficar, né? Vou ficar por aqui. Tipo, foi um início, assim, tipo, eu fiquei muito feliz, tanto eu quanto ela, as avós também, e foi muito bom, foi muito gostoso, assim, sabe? Ver todos esses momentos, essas etapas, assim. A Aurora eu já não esperava. Quando eu fiquei sabendo da Aurora, eu fiquei, pô, como é que vai ser com o Antônio? Agora o Antônio pequenininho, e com mais uma irmã, e eu fiquei muito preocupado, assim, com ele, assim, sabe? Eu pensava muito nele, assim, pensava, como é que eu vou conseguir dar atenção para os dois? O Antônio vai sentir muito isso, assim, sabe? E fui preparando ele desde a barriga, assim, preparando, vai vir uma maninha, não sei o que, vamos ver a maninha e tal, a Aurora, o nome da mana, e sempre conversando com ele, sempre tentando preparar ele para isso, né? Conversando bastante com ele, e foi muito gostoso, assim, de ver os dois juntos. Desde pequenininho ele sempre gostou muito delas, e sempre foi muito cuidadoso, carinhoso com ela, sabe? Ele não tem a noção do tamanho dele perto dela, ele chega, abraça, beija, manda, assim, sabe? E eu fico preocupado, calma, cuidado, cara, vai devagar. Mas eu sempre tive esse sonho, que nem eu falei, de ser pai, e curti todos os momentos do Antônio, da Aurora, foram de maneiras diferentes, formas diferentes, né? Mas do meu jeito, eu sempre curti isso e sempre quis isso, né? Esses dias tinha a apresentação da escola do Antônio, a mãe dele me mandou, porque eu tô no grupo ali dos pais, mas as tiazinhas vão tudo pra mãe deles, né?
Eu achei muito legal quando ela falou, ela me mandou as prints das conversas, ele sendo muito elogiado. A mãe dele arruma ele essa semana, teve festa de anos 80, anos 90, ele é arrumado a caráter, daí eu fui lá levar ele pra escolinha. Ela, tu não tem um óculos aí? Porque daí eu, tem um óculos aqui, daí tinha um Ray-Ban lá no porta-luva, que tá lá guardado há muito tempo. Eu peguei e botei nele, deu assim, ficou legal, daí a mãe dele tirou umas fotos, deu lá, coloca dentro da mochilinha dele. Daí eu cheguei lá, tem um senhor que leva ele até a sala de aula, né? Daí eu falei, tem um óculos aí dentro que eu tô mandando pra ele tirar umas fotinhas e tal. Daí ele, não, tá, beleza, tá dentro da mochila dele, então alcança pra professora. Daí eu fui acompanhando, eu vejo que tem a grade, daí eles entram por um corredor, por um lado, assim, sai num pátio. Eu fui acompanhando ele, levando o Antônio, e eu lá olhando do carro, assim. Daí no meio do caminho o professor tirou o óculos e botou nele, e ele foi entrando, ele entrou na sala de aula, daí quando ele entrou na sala de aula, deu pra ver os gritos, que legal, que lindo, não sei o que. As professoras falando. E daí depois a professora mandou as fotos dele de óculos, dizendo que ele não queria tirar o óculos, e todo mundo queria, todos os coleguinhas queriam dançar com ele, tirar foto com ele. Eu achei muito engraçado, assim. Uma coisa de pai babão, assim, sabe? A Aurora também, assim, sabe, na escolinha, tipo, como eu falei, as professoras chamam ela de Miss. Eu fico impressionado. Ela chega lá, ela faz uma festa pra professora, né? Ela já chega procurando a professora, assim, olhando onde é que ela tá, e quando a professora vem, ela já começa a balançar os braços, assim. Ela faz mais festa, eu falo pra mãe dela, faz mais festa pra tia da escolinha do que pra nós. Sabe? Mas quando eu fico olhando, analisando ela adora a escolinha. Eu lembro que no primeiro dia que a gente leva para fazer a adaptação, né? Daí fica lá 1 hora, daí eu cheguei lá, daí fiquei esperando ali no hall de entrada, enquanto a professora levou, tipo, ela pegou ela no colo, a Aurora parecia que conhecia ela desde quando nasceu, né? Entrou, foi bem de boa, rindo já. Então, olha só, deixei ele 1 hora ali, fiquei fazendo umas coisas ali, umas coisas do trabalho. Daqui a pouco ela voltou, tá? Peguei, botei ela no colo e levei embora. Aí no outro dia levei pra ficar mais 1 hora e meia. Daí a tia da escolinha, olha, pai, nem precisa ficar aqui. A Aurora é muito de boa, bem tranquila. E parece que tá bem na escolinha desde quando nasceu, né? Eu disse, então tá, daqui a 1 hora eu volto. E fui lá, voltei, tipo, daí foram só 2 dias de adaptação, né? E nem precisou ir mais. E na sala era só ela. Daí daqui a pouco chegou mais uma menininha e eu lembro que falava, ela só, enquanto a Aurora só ri, a outra só chora, querendo os pais. A Aurora não tá nem aí, tá de boa, assim, sabe? Legal. Rodrigão, para a gente se preparar aí para encerrar, eu tenho uma última pergunta, mas antes da última pergunta, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que se chama Pergunta para o Teu Pai. Rodrigo, tu trabalhava, não sei se ainda trabalha com reciclagem, né? Sim, trabalha com reciclagem. Sim. Eu queria que tu dissesse algum termo ou algum processo, algum nome de algum processo dentro do processo de reciclagem que pudesse... depois eu te explico para quê. Eu quero que tu pense em algum termo, em algum processo dentro do processo de reciclagem e tu me diga o nome desse processo. Enfardar, fazer fardo de PET. Fazer fardo de PET, ok. Então agora quero que tu explique o que é enfardar para uma criança de 3 anos. Para ela entender, né? Pois é, tipo, a gente pega o plástico pequenininho, a gente coloca dentro do saco, né? Coloca lá dentro do saco separadinho, separa por cor, o branco dentro de um saco e o verde dentro do outro, e depois a gente leva para aquela máquina grande, daí a gente coloca tudo lá dentro, para ficar tudo pequenininho, em vez de sair aquele volume dentro do saco, a gente coloca dentro de vai ficar uma caixinha desse tamanho assim. Mais ou menos isso. E para que usam depois isso daí, pai?
para depois a gente poder fazer o teu copinho, o copinho que tu bebe tua mamadeira, o copo que tu bebe teu leite, tu bebe teu suquinho, tudo isso é transformado depois para a gente reutilizar, para que a gente não possa, que a gente consiga preservar a natureza. Muito bom. Pô, saiu bem, Rodrigo. Achei que ia ser mais difícil. Eu também achei. Pô, saiu bem. Rodrigão, última pergunta para a gente encerrar, tá? E essa é uma pergunta que provavelmente só uma pessoa branca faria para ti, né? Porque uma pessoa, um pai de crianças negras, né? Não precisaria fazer porque já sabe a resposta, né? Mas eu acredito que a gente que vai ver isso aqui não é negro, né? Não é pai de crianças negras, né? Qual é o teu maior medo, né? Como pai de crianças negras, né? Pois é, né, cara? Bom, eu desde quando os meus filhos nasceram lá, quando a gente foi fazer o registro deles, eu fiz questão, tanto eu quanto as mães, de deixar declarado como negros, né? E daí eu quis deixar bem claro isso, que eles eram crianças negras, né? As mães são brancas. E a gente cresce, a gente vive com medo do preconceito com relação à cor, com relação à atitude das pessoas, né? Das pessoas fazerem diferença com relação a isso e dar preferência para outras crianças, por conta da cor da pele. E a gente é importante que a gente já ensine os nossos filhos a respeitar, indiferente da cor da pele, mas que ali é um ser humano, sabe? E nós que somos negros, a gente vive com esse certo receio da indiferença das pessoas com relação aos nossos filhos, por conta da cor. E eu tenho 2 irmãos, eles são brancos, né? São 2 alemães, e eu sempre falo para eles, respeito acima de tudo, tá? Vocês têm uma mãe negra, têm irmãos negros, e vocês devem respeitar as pessoas. Daí suco, é. Uhum. Por que aquele moreninho? Não é aquele colega, não é aquele colega moreninho, aquele colega negro, sabe? Não precisa ter vergonha de falar que ele é um negro. E respeita ele, indiferente da cor, sabe? Não deve ter preconceito com as pessoas. Não deve ter, por causa que a pessoa é negra ou a pessoa é amarela. São todas as pessoas iguais. Você sempre deve respeitar e sair em defesa dessas pessoas. Sempre, um ser humano, sabe? E a gente vive ensinando isso para os nossos filhos, para eles se impor, para eles se empoderarem e respeitar, sabe? Todos os dias eu ainda não tenho esse tipo de conversa com o Antônio, mas eu tenho esse tipo de conversa com os meus irmãos. E procuro sempre deixar bem claro isso para eles, né? Vocês, por mais, vocês são adotados, mas vocês são privilegiados, sabe? E vocês vão chegar onde vocês forem, tem um rostinho bonitinho, tem um cabelinho liso, e vocês vão sempre ser privilegiados. Vocês vão chegar 2 meninos adotados brancos e 2 meninos adotados negros, eles vão dar preferência para os 2 meninos adotados brancos, sabe? E você tem que enxergar isso e fazer com que as pessoas enxerguem isso, que a cor não diferencia a pessoa, sim o caráter. E então, sempre respeite as pessoas, sempre preste atenção na forma com que vocês vão falar, sabe? Para que as pessoas possam não venham se sentir mal, não venham se sentir ofendidas por conta disso. Sempre deixe bem claro isso, que vocês enxergam as pessoas como ser humano, não pela cor de pele, e porque vocês têm uma família inteira e vocês são negros. Se vocês não se comportarem de maneira respeitosa com os outros na rua, vocês não vão se comportar de maneira respeitosa com os seus irmãos, com a sua mãe.
Então, entendam isso, coloquem isso na vida de vocês, levem isso para a vida de vocês, para que vocês respeitem o ser humano e sempre estarem em defesa das pessoas, independente da cor, sabe? E é difícil, às vezes, a gente se fazer entender para uma criança, né? Mas é importante que a gente converse com elas desde de pequenininha, que a gente faça elas entenderem isso, que a gente faça elas entender que o mundo aí fora se tu der mole, ele passa por cima de ti. As pessoas são preconceituosas, sim, sabe? A gente vive em um país racista, infelizmente, né? A gente tem diversas situações, a gente vive diversas situações racistas, sabe? Mas a gente tem que se impor e fazer com que as pessoas entendam isso, nós somos seres humanos também, que a gente deve respeitar as pessoas indiferente da cor, e que a gente deve, sempre quando tiver oportunidade, a gente deve conversar, se impor, dialogar, para que outras pessoas entendam isso, para que os nossos colegas entendam isso, e que a gente possa vencer esse preconceito, que é uma coisa bem difícil, né? Está enraizado no nosso país, sabe? Mas a gente deve fazer com que as pessoas entendam isso, que a gente possa diminuir isso cada vez mais, sabe? Eu me preocupo muito com isso, com os meus filhos, com relação a esse tipo de preconceito, e tento sempre que posso, eu estou pequenininho ainda, não entendo, mas eu converso muito com ele com relação a isso. Mesmo eu converso com ele sobre diversas coisas, mas ele não entendendo, né? Eu sigo, boto ele na cadeirinha do carro, eu vou falando com ele, vou conversando com ele. E então é muito importante isso. Eu converso isso com ele, converso isso com os meus irmãos, converso isso com o meu sobrinho, que tem 6 anos, que assim, ó, o guri conversa que nem adulto. Ele tem 6 anos, ele é mais esperto que meus 2 irmãos, que tem 10 e tem 8, e que meu filho junto. Mas é importante a gente trazer isso para dentro das nossas casas, trazer esse diálogo com os nossos filhos, com relação a preconceitos, tanto de cor, quanto de pele, quanto de gênero, para que amanhã depois os nossos filhos eles não vivam isso e eles não tomem atitudes que venham a desrespeitar outras pessoas, né? É um assunto às vezes complicado de se ter, né? E até mesmo para eles entenderem, mas é de suma importância para a vida, porque a gente não viva situações violentas, de violência por gênero e de raça, como a gente vê, enxerga muitas vezes na TV ou até mesmo na rua, aí, andando no dia a dia, nosso lado, né? E amor, o papai já vai pegar o suquinho para ti, tá? Tá, o papai vai pegar lá, tá? Então é isso. Muito bom, Rodrigão. E agora, me surgiu uma pergunta que eu queria te fazer, e não precisa tomar muito tempo, né? Como é que tu, né? Eu não sei se de repente não acaba se formando um dilema na tua cabeça, né? De, assim, ter que falar sobre isso com teu filho, né? Porque é uma questão de sobrevivência, né? De certo modo, né? Falar sobre esse tema, né? Sobre racismo, alertar ele sobre isso, e ao mesmo tempo ter que falar sobre isso também não acaba tirando um pouco do romantismo, né? E da coisa lúdica da criança, né? Como é que existe esse dilema para ti, ou não tem espaço para isso? Eu acho que não tem espaço para isso, né? Porque é importante da gente dialogar sobre isso, né? É importante que eles enxerguem e vejam isso desde pequeno, né? Acho que os meus filhos, eles são privilegiados, né? De certa forma, e eles vão viver e vão ter situações que eu acabei não vivendo, sabe? Ou o que eu acabei vivendo e que eles não vão ver, situações de preconceito explícito, e então acho que daqui a pouco vai ser mais, isso vai ser um pouco, hoje já é de certa forma
tido como uma atitude discriminada. E na minha época, certas brincadeiras eram vistas como coisas normais e que hoje não são. E acho que isso vai evoluindo com o passar do tempo, conforme eles vão crescendo. Então, eles já têm um certo privilégio com relação a isso e com relação a muitas coisas de vida, né, da vida. E então a gente vê, eu transito por diversas comunidades aí e vejo diversas crianças da idade deles que não têm o que eles têm e que não vivem da forma como eles vivem. E é importante a gente deixar muito claro isso para eles, né? Porque eles não têm um preconceito contra as pessoas, contra as crianças também. E que eles enxerguem nessas crianças pessoas normais, assim como eles são. E é importante que a gente faça com que eles entendam o privilégio que eles têm de ter muitas coisas, de viver de uma forma que outras crianças não conseguem viver. E para que eles deem valor a tudo aquilo que eles têm, a tudo aquilo que eles vivem hoje. E então a gente tem que conversar e dialogar com eles e fazer com que eles tomem consciência desde pequeno, desde criança, né? Sobre as atitudes, sobre o comportamento, e para que eles já desde pequeno eles já sejam militantes de uma causa que é muito importante para a vida, sabe? E eles vão sofrer preconceitos, em algum momento eles vão sofrer preconceitos. Espero que eles estejam preparados para isso, que eles saibam rebater da melhor forma possível, mas que também eles tenham consciência que eles são pessoas privilegiadas hoje, perto de muitas crianças e de muitos jovens que existem por aí. Mas é importante que eles cresçam sabendo disso e que eles cresçam com essa consciência, né? E com essa militância. E eu vivo aprendendo todos os dias sobre a minha negritude, sabe? Coisas que eu não aprendi na minha infância e eu tento passar isso para eles. Então, todos os dias eu vou convivendo com outras pessoas, com outros pais, com outras crianças, com outros... Ai, que lindo! Uau, que pena, amor! E a gente tem que passar isso para eles e mostrar isso para eles. Diversos lugares que eu vou e que eu posso levar o Antônio, que eu posso levar os meus irmãos e mostrar para eles uma outra realidade, uma realidade que eu vivi, né? E que coisas que eu passei, eu falo para eles, eu falo para meus irmãos, pô, cara, na minha época, quando eu tinha a idade de vocês, eu não tinha uma TV, eu não tinha uma bicicleta, eu não tinha uma piscina, sabe? Eu falo para eles que vocês têm vários coleguinhas que não têm a metade do que vocês têm. Então, dê valor para isso, para que vocês têm hoje, para que vocês, por esse privilégio que vocês têm de ter as coisas, de ter tudo isso, né? E dê valor para as coisas que vocês têm, sabe? Tenham esse reconhecimento e mais importante, sejam sempre humildes, independente da situação, com quem vocês estiverem, sejam sempre humildes, que a humildade de vocês vão abrir muitas portas para a vida, sabe? Então, tenham consciência das coisas que vocês fazem, das coisas que vocês vivem hoje, para que amanhã vocês possam ser uns seres humanos melhores e possam sair em defesa de vocês, em defesa das pessoas que vivem com vocês, em defesa dos menos favorecidos também, né? E é muito importante que a gente abra a cabeça deles para isso e que a gente abra a nossa cabeça, a nossa mente para isso, né? Para que a gente possa ser bons pais, para que a gente possa criar bons seres humanos. Tá muito difícil de ver, de criar um filho no mundo de hoje, né? A gente era para estar mais fácil, mas as coisas parece que a gente deu uma regredida e a gente tem que lutar muito para que a gente possa criar uns filhos num ambiente bom e para que a gente possa criar uns filhos preparados para esse mundo aí fora, porque eu como pai eu me preocupo muito com isso, penso muito nisso e sonho em tornar e quero formar grandes homens, grandes mulheres
não só de forma financeira, mas em atitudes no dia a dia como seres humanos, né? E a gente tem uma concorrência muito grande, que é esse mundo aí fora, que apresentam diversos atalhos, e eu não quero que meus filhos caiam e meus irmãos caiam nas mesmas armadilhas que eu caí, sabe? Então, acho que é muito importante o diálogo com os nossos filhos, muito importante a gente dar bons exemplos, né? Essa semana eu ainda estava vendo um memezinho de uma amiga minha que é psicóloga, e ela postou um meme onde tinha duas mães na ponta e as duas crianças no meio. E uma mãe e o filho dela estavam no celular, e a outra mãe e o filho estavam lendo um livro. E a mãe perguntou, como é que consegue fazer com que teu filho goste de ler? E, tipo, eu com o celular na mão, assim, os nossos filhos seguem os nossos exemplos, cara. Então aquilo ali me acendeu um alerta, entendeu? Pai, eu quero que meus filhos leiam, então eu tenho que estar lendo ali que eles possam desenvolver, me ver como um exemplo tipo, de uma coisa que eu quero que eles façam, sabe? Então a gente tem que fazer as coisas para que os nossos filhos sigam os nossos exemplos, né? E depende muito de nós, sabe? Depende muito de nós, porque aonde a gente não chega, a gente não está presente, o mundo aí fora tá, sabe? O mundo aí fora tá ali prontinho para abraçar os nossos filhos e levá-los pela mão. Se a gente não estiver presente, se a gente não tomar uma atitude. Então depende muito de nós, vai muito de nós, como pais, como amigos, como parceiros dos nossos filhos, né? A gente tem que estar presente, a gente tem que conversar, a gente tem que saber o que se passa, o que acontece na vida deles, para que a gente possa formar bons homens amanhã ou depois, preparados para o mundo. Filho, vem aqui, a tia tá trabalhando, vem cá. Vem aqui com o papai. Bom, Rodrigão. Então tá. Rodrigão, quero te agradecer aí pela tua disponibilidade. Conversamos quase 2 horas aí, né, cara? E foi um papo que vai indo, né? A gente eu pelo menos acabo não vendo o tempo passar quando a gente conversa sobre paternidade, né? E então quero te agradecer pela disponibilidade, você tem um cara ocupado, né? E ainda se dispôs aí, mesmo com o Antônio acordado, no final, tá trocando essa ideia com a gente, né? Então, muito obrigado aí, nosso primeiro episódio, né? Nossa primeira entrevista, não poderia ter sido melhor, eu acho, esse pontapé inicial, certo? Eu que agradeço aí, acho que você não falou a gente conversou 2 horas, mas 2 horas são pouco, né? Pra gente deixar a gente ficar até amanhã aí, falando aí das nossas atitudes como pai, dos nossos filhos, né? Que é muita coisa que a gente teria para conversar e falar, e é uma troca bem gostosa, é um assunto que acho que é muito importante, né? A gente falou lá no início que a gente tem boas referências como mãe e a gente tem poucas como pai, né? E isso vai de nós, a gente ter essa referência como pai, né? A gente, para os nossos filhos, para os nossos amigos, sabe? Até mesmo para as mães dos nossos filhos, né? E a gente está muito atrás nisso. E quando a gente faz alguma coisa, a gente tem que fazer de coração para os nossos filhos, para que a gente possa ter bons homens, boas mulheres, bons seres humanos, bons cidadãos amanhã. E essa referência vem de atitudes pequenas e simples, né? De levar o filho na escola, de estar presente, de jogar um futebol, brincar, de ter um tempo para o filho, né? E são coisas que a gente vai aprendendo todos os dias, a gente vai se reinventando todos os dias. E isso não nos torna um super pai, mas nos torna pais de verdade, que está tendo uma atitude mínima, mas que é muito importante para os nossos filhos, para amanhã ou depois, né? Então, acho que é um assunto que leva dias, mas que é muito importante para a vida inteira, para nós, como pais, e para eles, como filhos também. Sem Mas dúvida. eu queria te agradecer o carinho aí, o convite, de tua disposição aí. Quero ouvir esse podcast aí depois, aí, quando estiver pronto, me manda para
pra gente curtir aí. Vou te encaminhar. É gostoso isso. Com certeza. Aí, irmão, parabéns pelo podcast aí. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Valeu mesmo.